Mateus capítulo 9, versos 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém. Abençoa-nos, Senhor, lida a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo presida esse momento, inspire nossas mentes e corações para aprendermos de Ti e darmos resposta ao nosso chamado, à nossa vocação, para sermos igreja do Senhor na nossa geração. Amém. As ovelhas desamparadas, as ovelhas aflitas, as pessoas desamparadas, as pessoas aflitas. Jesus olhou para as multidões que o seguiam e preocupou-se com elas. Eu me lembrei de associar esta metáfora, as pessoas como ovelhas, ao conhecido Salmo do Pastor, o Salmo 23. Quando Jesus olha para as pessoas e as vê aflitas, as vê sobrecarregadas, as vê sofridas, a comparação que faz é como ovelhas que não têm quem cuide delas. E quando a gente lembra do Salmo 23, a mensagem é muito simples e conhecida por todos nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar, ou seja, descansar em pastos verdes. E Ele me leva às águas tranquilas. Ele guia-me por caminhos de justiça. A sua vara, o seu cajado, me consolam, me protegem. A ação do pastor em relação às suas ovelhas, falando aqui não do religioso, falando do cuidador de animais, basicamente está na questão da provisão e da proteção. O pastor provê para os seus rebanhos. Se lembrarmos das antigas histórias dos patriarcas hebreus, as mulheres levavam o gado para os poços para descedentá-los. Jacó era um cuidador de rebanhos, Davi era um cuidador de rebanhos, o próprio Moisés também foi o cuidador de rebanhos. Deus parece que gosta de quem cuida de bicho, não é? É por isso que eu tenho 3 cachorras lá em casa, porque é vocação pastoral cuidar de bicho. Então, e cuidar de gente é muito melhor, naturalmente. Mas Deus chamou homens e mulheres para cuidar das pessoas. E, em geral, quem Deus chamava para cuidar de pessoas tinha ganho alguma experiência cuidando dos animais. Porque eles estavam acostumados a levar os animais para se alimentar, levar os animais para se dessedentar, numa terra em que a água não é tão abundante como as nossas terras brasileiras aqui, e também havia necessidade sempre de proteger. Se lembrarmos, na noite em que Jesus nasceu, alguns pastores estavam no campo, e foram os primeiros convocados pelos anjos para irem adorar o menino. Cuidar, proteger, amparar, alimentar, nutrir. Estas são as ações de Deus conosco. Deus é o nosso pastor. Deus alimenta, Deus cuida da gente. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. E quando Jesus olhou para aquela multidão da Galileia que andava com ele, percebeu que aquela gente parecia com animais que não tinham dono. Aqui, as palavras traduzidas por aflitas e desamparadas, elas são bem interessantes. O que é traduzido aqui por aflito poderia ser algo como alguém que teve o couro arrancado, esfolado. E o desamparado é aquele que foi jogado numa ribanceira. O mesmo termo é usado, por exemplo, para o lançar âncoras. Naquele naufrágio de Paulo, lançamos âncoras, lançamos a carga. As moedas, quando Judas joga no chão. As ovelhas aqui, as pessoas são comparadas a animais que estão jogados,
que estão largados, que estão abandonados. E se nós pensarmos bem em como Deus vê a humanidade, talvez lá do céu Ele ainda veja muita gente assim. Gente de quem ninguém cuida, gente com quem ninguém se importa, gente que não tem o que comer e não há ninguém preocupado em alimentá-las. As ovelhas sem pastor andavam errantes. Essa é uma ideia também presente aqui. A ideia de estar errante, a ideia de estar sem rumo, sem eira e nem beira, como a gente dizia. Há muitas pessoas assim no mundo. E quando Jesus olha para estas pessoas, que Ele as via desamparadas, Ele não está pensando apenas nos religiosos, Ele está pensando nas estruturas políticas, econômicas e sociais daqueles dias, que na Jerusalém de Jesus acumulava poder. Eles tanto eram os líderes religiosos, como eram os líderes políticos. Por isso que muitas vezes os antigos profetas anunciaram: eu darei a Israel pastores, segundo o meu coração. E ali os profetas não estavam falando de líderes religiosos, estavam falando de reis, de governantes, de reis justos, de juízes justos, porque já naquela época se condenava os juízes que aceitavam suborno e, ao invés de defenderem a causa do órfão, a causa da viúva, a causa do desfavorecido, tomavam a causa em favor de si mesmos e do rico. Já havia isso naquela época. E quando a gente observa as estruturas corruptas do nosso país, faz com que muita gente na nossa nação, aos olhos de Deus, se pareça como ovelhas que não têm pastor, porque não tem ninguém preocupado com elas. Pastor Rubens fez menção agora há pouco à questão da educação e a questão da população carcerária. Por que a esmagadora maioria da população carcerária é gente não alfabetizada? Por que são os pobres que estão presos? Porque os outros são honestos. Não é isso não. É porque quem tem dinheiro escapa da cadeia. Contrata advogados e vai driblando a lei, e vão passando-se décadas sem que eles sejam presos. A cadeia está cheia de negros, pobres e analfabetos, porque ninguém os defende. Eles dependem de um defensor público, que muitas vezes é alguém com uma remuneração pífia e o interesse mínimo, tendo que cuidar de muita gente. Agora os poderosos não. Os poderosos podem pagar bons advogados que defendem seus supremos interesses nos supremos tribunais. E aí eles vão levando a vida. O nosso ilustre ex-prefeito, ex-governador, deputado, até que enfim condenado, não é? Está aí, andando de um lado para o outro. Temos a mais dia menos dia, vamos ter a discussão sobre o que fazer com outras autoridades que estão sendo aí julgadas, examinadas, testadas, provadas, reprovadas, mas e aí? Bom, nós já vimos alguns milagres, né? Tem político preso hoje em dia, uma coisa que nos surpreende, e não são poucos não, mas vai faltar cadeia para tanta gente. O Luiz Estevão tinha que ter não só reformado uma ala para se obrigar na Papuda, mas teria que construir mais uns 2 presídios de alta categoria para receber tanta gente que tudo indica tem problemas por aí. Mas por que eu estou falando disso de novo, não é? Porque as ovelhas sem pastor, o povo sem pastor, é o povo pobre, é o povo humilde, é o povo que não tem acesso à escola porque não tem transporte escolar que leve as crianças da roça até lá. Tem uns ônibus velhos caindo aos pedaços. É muito difícil ser uma criança do interior, uma criança da roça e estudar. É muito difícil para os jovens da periferia estudarem. Passar no vestibular, entrar numa faculdade, os nossos filhos têm conseguido, mas nós somos uma igreja de classe média, nós somos uma igreja de um pessoal que tem sido abençoado por Deus. Nós devemos agradecer a Deus, porque os nossos filhos têm tido oportunidades que muitos nesse país não têm. Não têm. Nós somos privilegiados.
Eu sei que nós também nos esforçamos muito e trabalhamos muito para que os nossos filhos tenham aquilo que eles têm. Mas, irmãos, não pensem que a nossa realidade é a realidade da grande maioria do país. Nós vivemos numa condição privilegiada aqui, em nossa cidade, no Distrito Federal. Apesar de não termos a escola pública que gostaríamos, temos escola para todas as crianças. Mas em muitos lugares é tão precária a situação. Os nossos professores ganham pouco, mas comparado com o que ganham os outros do país, ganham bem. Os nossos policiais ganham pouco, mas comparado com o que ganham policiais em outras unidades da federação, o pessoal de Brasília é um pessoal privilegiado. A gente sabe disso. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. A nossa condição sociopolítica econômica é uma condição diferenciada. E mesmo assim, nós não nos achamos tão servidos como gostaríamos de ser. Imagine nos outros lugares, onde a oportunidade de emprego é melhor, onde o acesso à saúde é menor. Se aqui está difícil, imagine em outros lugares. Por quê? Porque não há quem se preocupe com essa gente. Não há quem se preocupe. Os nossos ilustres poderosos estão muito preocupados em como continuar no poder. E embora tenham recebido o mandato para servir a população, estão mais uma vez se servindo e cuidando de si mesmos. Como eles brincam, não é? Para cuidar da família. Primeiramente, da família deles. Essa é a realidade do nosso país. E Deus vê isso. Deus vê isso. Deus olha do céu e vê ovelhas sem pastor. Deus olha do céu e vê gente marginalizada, vê gente excluída. Deus olha do céu e vê gente na miséria. Deus olha do céu e vê gente faminta. Deus olha do céu e vê idosos abandonados, crianças abandonadas. Deus vê estas coisas. E Deus não sente prazer. Deus sente compaixão. Jesus continua se compadecendo destas pessoas. E é por isso que Ele move a igreja, move a mim, move a você, para que nós não fiquemos inertes, para que nós não fiquemos calados, para que nós não fiquemos passivos observando estas coisas. Mas que nós tomemos posição e passemos a agir, passemos a atuar, para transformar essa nossa sociedade. A isso nós chamamos o reino de Deus. Nós queremos que venha o reino de Deus, nós queremos que haja justiça e que com a justiça venha a paz social. Nós precisamos acordar, irmãos, para um movimento de oração e de trabalho, de conscientização, principalmente os nossos jovens, de uma transformação de mentalidade para, de fato, a gente construir algo melhor. Deus nos tem dado muitas oportunidades de fazermos diferença na nossa nação. Então precisamos tomar posição, precisamos agir, precisamos orar, precisamos falar, usar as redes sociais com sabedoria, com entendimento, usar o espaço público com sabedoria, participar ativamente da vida do nosso país, como religiosos, como cidadãos, para de fato transformarmos esse mundo que nos cerca. A partir das nossas casas, da nossa vizinhança, da nossa cidade, mas por que não sonharmos também com um Brasil melhor? As ovelhas sem pastor são haitianos que vêm para esse país procurando uma oportunidade de uma vida diferente. São venezuelanos que fogem agora também do momento caótico da nação deles. Em compensação, jovens brasileiros estão indo para os Estados Unidos, para o Canadá. É assim. Nós estamos perdendo grandes valores, outros países estão perdendo grandes valores, porque todo mundo está procurando, de alguma forma, um lugar onde possa deitar em pastos verdes e onde possa beber água limpa, estar perto de fontes de águas tranquilas. Amém? Mas é claro, Jesus está falando aqui também no sentido religioso, no sentido da fé. Deus olha para a alma faminta, Deus olha para o coração sedento. Deus olha para a pessoa que está sofrendo e precisa de consolo, Deus olha para a pessoa que precisa de orientação.
Nós nos esfolamos também por causa da vida. Nós nos machucamos por causa da vida. Tem muito espinheiro, tem muito arbusto. Eu ouvi hoje de manhã, não encosta em pé de mandacaru, porque além de não dar sombra, ele te machuca, né? Então tem muita gente se machucando na vida. E por conta dessas machucaduras, nós precisamos de alguém que cuide da gente. Lembra da parábola das 99 ovelhas que estavam protegidas, mas o pastor percebe a falta de uma, então ele vai na busca daquela ovelha e vai encontrá-la onde? Presa, enrolada nos espinheiros. Então ele vai lá, tira, traz para casa, coloca no ombro, carrega com amor e depois vai cuidar das feridas. Esse é Deus, esse é o nosso pastor. É aquele que se importa com os que sofrem. É aquele que se importa com aqueles que estão jogados. Quantas pessoas, quantos de nós, não se sentiram em algum momento da vida como sem valor? Ninguém me reconhece, ninguém me percebe, ninguém se importa comigo, ninguém me telefona, eu fiz aniversário, ninguém me ligou, não é? Eu pus a foto e ninguém curtiu. São os dilemas que de vez em quando a gente sente, aquela sensação de inadequação, de que nós não estamos sendo amados o suficiente, de que nós não somos compreendidos, de que não há lugar para nós. Quantas vezes nós nos sentimos assim em algum momento? É o amor não correspondido, é o fracasso em algum relacionamento, é o casamento fraturado, é a relação pais e filhos que está conflitada, é o desemprego, enfim, a desorientação profissional. Quantas vezes nós nos sentimos assim, como ovelhas que não tinham pastor, como alguém que estava rolando o barranco abaixo e não encontrava uma mão amiga para nos socorrer. Deus se importa conosco. Deus olha para nós. Deus olha para nós. Deus sabe quem sofre. Deus conhece as nossas dores. E Deus procura nos ajudar, principalmente usando pessoas, falando conosco, falando no nosso coração, mas também colocando pessoas no nosso caminho, que sejam instrumentos da mão divina para nos pôr de pé. Eu tenho tanta gratidão a tantas pessoas que ao longo da vida me colocaram no lugar certo. Me deram uma oportunidade, fizeram diferença. O que eu sou hoje é resultado do investimento de Deus em minha vida por meio de muitas pessoas. Eu sei que muitos de vocês podem dizer aqui a mesma coisa, que as perspectivas humanas eram mínimas, mas com a graça de Deus, com o poder de Deus, com as oportunidades que Deus concedeu, usando pessoas, você é uma pessoa muito melhor do que poderia ser. Você é quase um milagre. Eu também. Porque Deus é assim. Deus não é alguém que olha de longe e tem compaixão apenas e não age. O texto nos mostra que Jesus percorria povoados, vilas, ensinava, pregava, curava enfermos, movido por compaixão. É essa compaixão que fazia com que Jesus não parasse num lugar só. Estava o tempo todo procurando pessoas às quais poderia ajudar. O nosso Deus não está lá, sentado no seu trono, esperando. Vamos ver quem chega. Eu estou aqui aguardando. Quem conseguir chegar e fazer o pedido, leva. Não, o nosso Deus também desce. O nosso Deus também vem em nossa direção para ouvir a nossa oração, contemplar o nosso sofrimento e, como disse a Moisés, desci para livrar. Esse é o nosso Deus. Porque Deus é o verdadeiro pastor. Nos dias de Jesus, os religiosos daquela época não eram bons pastores. Eles não estavam preocupados com as pessoas. O próprio Jesus disse deles, em certa ocasião, que eles exploravam as pessoas. No capítulo 10 de João, ele usa mais uma vez a metáfora do pastor, do mercenário, da ovelha. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não adianta um estranho chamá-las, porque elas não vão seguir a voz do estranho. Elas conhecem a minha voz.
Essa é uma relação que Jesus tem conosco. Ele sabe o seu nome. Ele conhece você, Ele conhece as suas ovelhas. Mas também é importante que você conheça a voz de Jesus. Que você não siga outro, mas que você siga Jesus. Como as pessoas não compreendiam muito bem, Jesus alongou um pouco mais a conversa e disse: olha, eu sou a porta. Quem entra e sai por mim, encontra pastagens. E ele estava se referindo aos religiosos daqueles dias, quando ele disse: aos mercenários. O mercenário não tem compromisso com as ovelhas, porque as ovelhas não são dele. Ele só está para aproveitar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não está falando do diabo ali. Muita gente pensa que ele está falando do diabo. Não é. Ele está falando da liderança religiosa daqueles dias, que acumulava poder político, poder econômico, as direções da nação, e ele diz: eles vivem em função de si mesmos. Nós temos que nos lembrar que em outras passagens dos evangelhos fica claro que os interesses daquela elite religiosa de Jerusalém não era o bem-estar do povo, era o bem-estar deles. Uma vez eles se referiram ao povo, capítulo 7 de João, quando alguém vai lá interpelar a eles, dizendo assim: nós temos que ouvir Jesus, temos que saber quem é Ele, como é que nós vamos julgar um homem sem ouvi-lo? É o Nicodemos que caiu na bobagem de falar isso na frente do Sinédrio. Aí os companheiros dele, da corte judaica, disseram: ué, agora você crê nele também? Quem dentre os mestres da lei e dos fariseus creu nele? Somente essa ralé que não sabe nada da lei é que anda com ele. Essa ralé, essa plebe, era isso que eles pensavam do povo. Então, para os religiosos daqueles dias, o povo era ralé. Estavam preocupados com eles. E talvez hoje em dia haja religiosos movidos pelo mesmo espírito de exploração das pessoas. Essa gente ignorante não sabe de nada, vamos manipulá-las, vamos tirar o que eles têm. Vamos aproveitar a gordura e a lã das ovelhas e vamos acabar com o que eles têm. Vamos dilapidar os bens deles. É possível. Eu creio que tem gente com más intenções assim. Havia naquela época e hoje não é diferente. O próprio Pedro escreveu: não pastoreiem o rebanho do Senhor movidos por torpe ganância. E Pedro estava escrevendo aos líderes cristãos: que dará daqueles que não seguiam Jesus? Então, irmãos, quando Deus diz que nós precisamos de pastor, é que nós precisamos de cuidado. Nós precisamos de alguém que vele por nós. Nós precisamos de alguém que se importe conosco. Que tal se nós nos pastorearmos mutuamente? Que tal se nós olharmos uns para os outros e percebermos que precisamos uns dos outros? Os pastos serão verdes se nós nos ajudarmos mutuamente. As águas serão límpidas, cristalinas, se nós nos dessedentarmos uns aos outros. A vida será muito melhor e nós teremos um ambiente muito mais seguro se nós cuidarmos uns dos outros. A igreja precisa acordar para essa necessidade do pastoreio mútuo, do cuidado mútuo. Nós temos que cuidar dos mais frágeis, começando com as crianças, com as mulheres, com os idosos. São os 3 grupos de maior preocupação no nosso país. Nós temos uma lei especial para as mulheres, Lei Maria da Penha, para combater o quê? Violência doméstica. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quê? Para proteger as crianças. E temos também um Estatuto do Idoso. Por quê? Para proteger os idosos. Por que se pensou em leis especiais para esses 3 grupos? Porque são mais vulneráveis. Espera aí, se as mulheres são mais vulneráveis, quem é o violento? Quem é o agressor? Os homens. Em geral, os homens. Tem mulher brava também, né? Mas não existe, até agora, ninguém pensou numa lei para proteger os maridos. Foi preciso uma lei para proteger as esposas, as mulheres. Por quê?
por causa da violência doméstica. O corpo mais forte, cultura machista, o uso da violência, a dominação às vezes por causa do dinheiro. E quantas aqui não sofreram? Quantas mulheres aqui já não foram vítimas de violência? Muitas caladas. Algumas pediram oração, algumas pediram socorro, algumas se voltaram apenas para Deus e oraram muito até que o miserável que está aqui do lado dela agora se converteu e melhorou, graças a Deus. É possível. Possível que alguém tenha uma história assim. Mas é verdade, irmãos. Por que é uma lei para proteger as mulheres da violência? Porque a violência existe. E o que a igreja faz em relação a isso? Nós, como igreja, temos que nos preocupar e cuidar para que nenhuma das mulheres que estão aqui no nosso meio sofram violência. Nós, homens, devemos ensinar uns aos outros, fiscalizar uns aos outros, censurar uns aos outros, quando um de nós se comportar de maneira indevida. Nós precisamos defender os mais fracos. Nós precisamos cuidar dos idosos e ensinar os filhos a cuidar dos pais. Eu tenho falado com vocês, nós somos um país que está envelhecendo, graças a Deus, estamos vivendo mais, mas isso significa que nós temos que nos preparar para a nossa velhice e preparar os jovens para cuidar dos seus pais idosos. Nós temos que ter consciência disso. Porque a vulnerabilidade na terceira idade é real, é concreta. Todos nós oramos para morrermos fortes, com saúde, lúcidos, e o dia que a gente morrer for assim, sem dar trabalho para ninguém. Esse é o desejo de todo mundo, mas é a realidade de poucos. Sei que muitos de nós oram assim, hoje a Tânia está lá na cozinha, eu posso falar. Ela falou para mim, que não, eu oro todo dia, que eu não quero ter Alzheimer. Não quero ter, não só ela. Conhece alguém que ora para ter Alzheimer? Eu não conheço ninguém que ore para ter Alzheimer, né? Mas é a preocupação de todos nós. Só que será que todos teremos essa bênção de morrermos aquela morte santa, bendita, todo mundo ali ao redor, e fecharmos os olhos e tchau, gente, estou vendo Jesus, como ele é lindo, pó. As crianças, temos que cuidar da vulnerabilidade das crianças. O que as crianças veem, o que as crianças ouvem. Temos que defender a infância, gente, o direito à infância. O direito a brincar, o direito a se divertir, o direito a estudar. Pelo amor de Deus, não transformem seus filhos em robozinhos, não transformem seus filhos em maquininhas de estudar inglês, maquininha de estudar computação, em maquininha de ganhar dinheiro. Não fique tão preocupado com o sucesso profissional do seu filho, pense no seu filho ser uma pessoa feliz. Deixe a sua criança ter infância, deixa seu adolescente ser adolescente, passar pelas fases da vida, sem as obsessões que esse mundo capitalista nos impõe, sem a permissividade, a imoralidade que ronda, infelizmente. Que nós possamos proteger as crianças, porque nós queremos ser ovelhas que têm pastor. Amém? Tem alguém que se importa conosco, tem alguém que cuida da gente, tem alguém que nos protege, tem alguém que nos cerca, tem alguém que nos alerta sobre o perigo, porque o pastor faz isso. O pastor de ovelhas tem um cajado, não é para bater na ovelha, é para bater no lobo, como eu expliquei outro dia, é para proteger a ovelha. Então que nós cuidemos uns dos outros, que nós nos preocupemos amorosamente com o bem-estar de cada um de nós. Que as nossas orações sejam voltadas pelos jovens, para que eles sejam guardados nesses dias difíceis. Irmãos, como eu louvo a Deus, é tão raro entre nós uma história que envolva violência. Vocês já perceberam isso? Numericamente falando, nós somos expressivos. E é raro a gente ouvir de um acidente entre nós.
É raro a gente ouvir de qualquer coisa de violência entre nós. Por que isso, irmãos? É muita oração, é muita gente clamando, é muita gente pedindo a Deus misericórdia. É muito pai e mãe preocupado, atento, e nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que cuidar bem uns dos outros, vigiar onde andamos, com quem andamos, como andamos, qual a condição que nós dirigimos, em que condição física estamos, em que condição está nosso carro, para que a gente não tenha histórico de irresponsabilidade, de inconsequência. Isso é ser pastoreado, isso é ser cuidado, isso é ter um Deus que se importa conosco. E se a gente começar a andar muito perto do abismo, alguém chega lá e fala, vem cá, aqui não é teu lugar. Se a gente se aproxima muito do espinheiro, alguém fala, sai daí, você vai se machucar. Você está desnutrido, você está fraco, vem cá, aqui tem pasto verde. Você está desorientado, precisa beber água. A falta de água desorienta a gente. Tem gente que pensa que tem doença, não, só não bebe água, precisa aprender a beber água para ter saúde. Nós precisamos nos dessedentar, nos alimentar e nos proteger. Os dias são difíceis hoje? Sempre foram. Os próximos serão piores? Não sei. Não sei se vai ser pior, se vai ser melhor, mas se nós cuidarmos uns dos outros, se nós tivermos preocupação uns com os outros, se nós entendermos que o nosso país precisa ter uma mudança de mentalidade, orarmos e trabalharmos por isso, nós vamos construir um futuro melhor. 2018 está chegando. Vamos ter eleição. Acorda. Começa a pensar desde já. Começa a orar desde já. Mas não é só isso, não. Não é só a eleição que muda o país. É a oração, é o trabalho, é a evangelização, é a conscientização, é a educação, é o esforço, é a cidadania, é a responsabilidade, é o comprometimento. Vamos acordar, gente. Nós podemos fazer mais e melhor se nos unirmos. Amém? Nós somos ovelhas que têm pastor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa direção. Ele é a nossa luz. Ele nos conduz. Vamos seguir o pastor. Vamos ouvir a voz de Jesus. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui congregados, reconhecendo que nos últimos dias a nossa nação tem sido sacudida, Senhor, com um bombardeio de discussões difíceis. Há uma corrupção sendo combatida, há um sentimento de vitória misturado com um sentimento de frustração. Há uma expectativa de mudança, mas ao mesmo tempo, Senhor, uma percepção de que as forças contra as quais se luta são grandes demais. Há um sistema estabelecido, Senhor, e não parece haver dentro dele vozes genuínas, verdadeiras, capazes de transformar essa realidade. Mas, Senhor, ajuda-nos a crer que há uma pequena porção de fermento ali, levedando aquela massa. Há uma semente do reino, ó Deus, que está sendo plantada, e esse arbusto vai crescer, e os seus ramos vão se espraiar, e as aves do céu haverão de fazer ninhos nele. Haverá lugar, Senhor, para que o teu reino cresça na nossa nação. Não apenas a igreja numericamente cresça, não apenas mais templos, mais religiosos, não isso apenas, Senhor, mais cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, Senhor. Talvez nós não precisemos de mais templos, mas de mais cristãos.
Talvez não precisemos de mais pastores, mais gente com título religioso, mas precisemos de mais modelos de integridade, de caráter, de referências espirituais, morais, éticas. Talvez nós não precisemos de mais teologia, Senhor, de mais reflexão e discussão. Talvez precisemos de mais conversão, de mais seriedade, de mais responsabilidade, menos especulação e mais Bíblia, Senhor, menos conversa e mais confissão, menos palavrório inútil, Senhor, e mais voz profética. Senhor, que a nossa nação seja de fato sacudida como uma árvore com ramos secos, estéreis, sem frutos, que precisam ser cortados, com folhas secas que precisam de fato ser carregadas para dar lugar ao novo, Senhor. Faz brotar o novo na nossa nação, Senhor. Estamos cansados das velhas práticas, cansados das velhas hierarquias nepotistas, cansados, Senhor, dos velhos vícios da corrupção. Estamos cansados, Senhor, mas pedimos que o novo nasça, Senhor, como a água que brotou da rocha no deserto, como o maná que caía do céu. Pedimos que venha de Deus o rebento de Jessé, que surja, Senhor, um trono de justiça no meio do teu povo e um reino de paz numa nação que está marcada pela violência, Senhor. Pai Santo, morre mais gente nesse país do que nas guerras que há no mundo. É a violência doméstica, Senhor. São as armas de fogo, é a violência do tráfico, é a violência do trânsito. Senhor, ajuda-nos a trazermos essa nação convertida aos teus pés, essa nação quebrantada aos teus pés, atenta à tua voz, Senhor, humilde, curvada diante de um Deus que ama. Que nós sejamos, ó Deus, anunciadores da esperança e agentes de transformação. Que nossa igreja, Senhor, possa representar algo significativo nesta sociedade e que a nossa voz seja uma voz que contribua, ó Deus, para a glória do teu nome, para o anúncio do Evangelho, para a vinda do teu reino e o estabelecimento dele. Faz isso, Senhor, por graça, misericórdia e favor. Amém e amém. Graças a Deus.